Meu nome é Helena, tenho 64 anos e nas últimas décadas tenho visto as coisas mais assombradoras que uma pessoa pode imaginar. Mas hoje, minha filha, eu vou te contar sobre um dos casos mais horripilantes que já passou pelas minhas mãos. Um caso que aconteceu há mais de 20 anos e que me marcou para sempre. Um caso que vai fazer você questionar até onde a maldade humana consegue chegar. Se você tem o coração fraco, talvez seja melhor parar por aqui, porque o que vou te contar é de arrancar o sono de qualquer pessoa. Era uma madrugada gelada de 18 de julho de 2001, no interior de Minas Gerais, numa dessas cidadezinhas onde todo mundo se conhece e os segredos não conseguem ficar escondidos por muito tempo. Marina, uma mulher de 38 anos que nasceu surda e tinha enormes dificuldades para se comunicar, saía de uma festa da comunidade quando sua vida se transformou num inferno que nem o diabo seria capaz de imaginar. Naquela época, minha filha, não existiam celulares como hoje. Não tinha WhatsApp, não tinha nada dessas tecnologias que poderiam ter salvado a vida dela. Ela não fazia ideia de que aquela seria a última noite em que conseguiria dormir em paz pelo resto de sua existência. Marina morava numa casinha simples, com a filha de 16 anos, trabalhava como doméstica para algumas famílias da região e levava uma vida pacata, dessas que não incomodam ninguém. Era uma época mais difícil, onde pessoas com deficiência eram ainda mais marginalizadas pela sociedade, e Marina sentia isso na pele todos os dias. Ela tinha um jeito meigo de ser, sempre ajudava os vizinhos quando precisavam, e por causa da sua condição, muita gente da cidade tinha um carinho especial por ela. Mas havia duas pessoas naquela comunidade que olhavam para Marina de uma forma que gelava o sangue nas veias. E, infelizmente, ela não sabia disso. O primeiro era Carlos, de 45 anos, que tinha sido cunhado dela durante 8 anos terríveis. Ele havia sido casado com Fernanda, irmã mais nova de Marina, e durante todo esse tempo submeteu a coitada a um relacionamento que era pior que um campo de batalha. Carlos era daqueles homens que acham que mulher é propriedade, que controlava cada centavo que entrava naquela casa, cada passo que Fernanda dava, cada palavra que ela falava. Fernanda vivia num estado de terror constante, mas por causa da cultura machista do interior dos anos 2000 e da falta de informação, ela acreditava que aquilo era normal, que era assim mesmo que funcionava um casamento. Carlos trabalhava como mecânico numa pequena oficina da cidade. Mas o que mais fazia era beber nos botecos da região e inventar desculpas para descontar sua frustração em quem estava por perto. Ele tinha um histórico terrível de violência, já havia sido preso 2 vezes por agressão, uma vez por roubo, e havia boatos na cidade de que ele estava envolvido no desaparecimento de um rapaz alguns anos antes, mas nunca conseguiram provar nada contra ele. A polícia local, que eram todos amigos de infância dele, sempre davam um jeito de abafar as situações, principalmente naquela época onde tudo era resolvido entre homens e as mulheres não tinham voz alguma. Havia apenas 2 meses que Carlos e Fernanda tinham se separado, depois que ela finalmente teve coragem de terminar aquele relacionamento destruidor. Mas Carlos não aceitava aquilo de jeito nenhum. Ele passava o dia inteiro rondando a casa da ex-mulher, fazia ameaças, quebrava coisas, gritava na rua que ela ia pagar caro por ter o desrespeitado. E o pior de tudo, ele culpava Marina por ter incentivado a irmã a terminar o casamento, mesmo ela nunca tendo se metido na vida do casal. O segundo homem que vai assombrar nossa história é Rogério, de 39 anos, amigo de infância de Carlos e seu parceiro em todas as maldades que vocês vão ouvir. Rogério era eletricista, morava sozinho numa casa no final da cidade. Era conhecido por todos como um homem estranho, daqueles que as mães de família faziam questão de manter longe dos filhos. Ele nunca havia se casado, nunca havia namorado sério com ninguém, e vivia uma vida solitária que alimentava fantasias doentias que nenhuma pessoa normal seria capaz de imaginar. Desde adolescente, Rogério tinha comportamentos que deixavam todo mundo desconfortável. Ele era conhecido por espiar as mulheres da cidade, já havia sido flagrado várias vezes olhando pelas janelas das casas durante a madrugada,
e existiam suspeitas de que ele estava por trás de alguns pequenos furtos de roupas íntimas que aconteciam quando as mulheres esqueciam as peças no varal. Mas naquela época, essas coisas eram tratadas como fofoca de cidade pequena e ninguém dava a devida importância para os sinais de perigo que aquele homem apresentava. Carlos e Rogério se conheceram na escola e desenvolveram uma amizade tóxica e perigosa ao longo dos anos. Eles se juntavam para beber, para falar mal das mulheres da cidade, para planejar pequenas vingancetas contra quem eles acreditavam que tinha os prejudicado de alguma forma. Era uma dupla explosiva de ódio e ressentimento que estava apenas esperando a oportunidade certa para explodir de uma forma que ninguém jamais imaginaria. Na semana que antecedeu aquela madrugada maldita de julho, Carlos estava completamente fora de si. Fernanda havia conseguido uma medida protetiva contra ele, coisa que era raríssima de acontecer em 2001, e ele estava sendo obrigado a manter distância da ex-esposa. Para um homem acostumado a controlar e ameaçar, aquilo era uma humilhação que ele não conseguia engolir. E na cabeça doente dele, a culpa de tudo aquilo era de Marina, que supostamente havia envenenado a cabeça da irmã contra ele. Durante dias, ele ficou remoendo aquela raiva, planejando uma forma de se vingar de Marina de uma maneira que ela nunca mais esqueceria. E foi quando ele procurou Rogério, sabendo que encontraria nele o parceiro perfeito para executar o plano mais diabólico que duas mentes perturbadas poderiam criar. Eles se encontravam todas as noites no bar da cidade, bebendo e alimentando aquela sede de vingança que crescia a cada copo de cachaça que desciam pela garganta. O plano que eles arquitetaram era tão cruel e calculado que até hoje, mais de 2 décadas depois, eu ainda sinto um aperto no peito quando penso nos detalhes. Eles sabiam exatamente qual era a rotina de Marina. Sabiam que ela sempre voltava da festa da comunidade pelo mesmo caminho. Sabiam que ela morava sozinha com a filha adolescente. Sabiam das limitações de comunicação que ela tinha por causa da surdez. E, principalmente, eles sabiam que poderiam contar com a conivência e o silêncio de uma cidade que estava acostumada a fazer vista grossa para a violência contra mulheres. Naquela noite fatídica, Marina estava voltando da festa da comunidade, caminhando pela estradinha de terra batida que levava até sua casa. Era por volta de 1 da manhã, e a única iluminação vinha da lua cheia que brilhava no céu estrelado do interior. Ela trazia consigo uma sacolinha com alguns doces que tinham sobrado da festa, pensando em dar de surpresa para a filha no dia seguinte. Marina não sabia que Carlos e Rogério já a estavam seguindo há quase 1 hora, escondidos entre as árvores que margeavam aquela estrada solitária. Os 2 criminosos tinham estudado cada detalhe daquela emboscada. Eles sabiam que Marina sempre tomava aquele mesmo caminho. Sabiam que não haveria ninguém para ajudá-la naquela hora da madrugada. Sabiam que ela não conseguiria gritar por socorro de uma forma que alguém entendesse por causa da sua condição. Era a vítima perfeita para 2 homens covardes que queriam extravasar toda a sua maldade sem correr o risco de serem pegos. Quando Marina chegou na altura da antiga ponte de madeira que passava sobre o córrego, Carlos e Rogério saíram da mata correndo em direção a ela. A pobre mulher tentou correr, mas eles eram mais rápidos e mais fortes. Carlos a agarrou pelos braços, enquanto Rogério colocou uma sacola plástica na cabeça dela para abafar qualquer som que pudesse sair. Marina se debatia desesperadamente, tentava se soltar, mas a força dos 2 homens era incomparavelmente maior que a dela. Eles a arrastaram para dentro da mata, para um local que já haviam escolhido com antecedência. Era uma clareira escondida, cercada por árvores densas, onde eles sabiam que ninguém poderia vê-los ou ouvi-los. Durante todo o caminho, Marina tentava usar a linguagem de sinais para se comunicar. Tentava fazê-los entender que ela não havia feito nada contra eles, mas os 2 apenas riam da situação, como se o desespero dela fosse uma diversão. Quando chegaram na clareira, Carlos amarrou Marina numa árvore usando cordas que ele havia trazido de casa. As cordas estavam tão apertadas que deixaram marcas profundas nos pulsos e nos tornozelos dela. Rogério acendeu uma lanterna à pilha e direcionou a luz para o rosto aterrorizado de Marina, que tentava entender o que estava acontecendo com ela.
Os dois homens se posicionaram na frente dela e Carlos começou a falar, sabendo que ela conseguia fazer leitura labial. Carlos disse que aquilo era culpa dela, que ela havia destruído o casamento dele ao encher a cabeça da irmã com ideias bobas de independência. Ele gritava que Marina ia pagar caro por ter se metido onde não foi chamada, que ela ia aprender da pior forma possível qual era o lugar de uma mulher na sociedade. Rogério apenas observava e sorria, saboreando cada segundo de terror que via nos olhos da vítima. O que aconteceu durante as próximas 6 horas foi uma sequência de atos de violência tão brutais que eu mal consigo encontrar palavras para descrever. Os dois se alternavam para praticar os atos mais cruéis que uma mente perturbada pode conceber. Eles a forçaram a presenciar humilhações que nenhum ser humano deveria passar. Fizeram com que ela sofresse dores físicas e psicológicas que deixaram marcas que nunca mais sairiam da memória dela. Durante todo esse tempo, Marina chorava em silêncio, porque sabia que de nada adiantaria tentar gritar por socorro. Ela olhava para o céu estrelado e rezava para que aquele pesadelo acabasse logo, para que ela pudesse voltar para casa e abraçar a filha mais uma vez. Mas Carlos e Rogério estavam apenas começando a executar o plano diabólico que haviam traçado nos dias anteriores. Por volta das 5 da manhã, quando os dois já estavam satisfeitos com o nível de sofrimento que haviam causado à vítima, eles desamarraram Marina da árvore. Ela estava tão machucada e traumatizada que mal conseguia ficar em pé. Carlos segurou ela pelos cabelos e olhou bem nos olhos dela, fazendo questão de articular bem as palavras para que ela conseguisse entender através da leitura labial. Ele disse que se ela contasse para alguém o que havia acontecido ali, eles voltariam para fazer a mesma coisa com a filha dela. Disse que conheciam a rotina da adolescente, sabiam que horário ela saía para a escola, sabiam onde ela ficava durante as tardes. Disse que se Marina abrisse a boca, a próxima vítima seria a própria filha, mas que desta vez não teria a sorte de sair viva da situação. Rogério completou as ameaças, dizendo que eles tinham amigos na polícia local, que mesmo se ela tivesse coragem de denunciar, nada aconteceria com eles. Disse que uma mulher surda não tinha credibilidade alguma para acusar 2 homens trabalhadores e respeitados da comunidade. Disse que se ela tentasse alguma coisa, eles iriam espalhar pela cidade que ela estava inventando histórias para chamar atenção, e que todo mundo acreditaria neles e não nela. Depois das ameaças, os 2 criminosos simplesmente foram embora, deixando Marina sozinha na mata, machucada, traumatizada e completamente perdida. Ela ficou ali parada durante quase 1 hora, tentando processar tudo o que havia acontecido, tentando encontrar forças para se levantar e voltar para casa. Quando finalmente conseguiu se mexer, ela percebeu que suas roupas estavam rasgadas e ensanguentadas, que havia feridas pelo corpo inteiro, que sua vida havia mudado para sempre. Marina conseguiu chegar em casa quando o sol já estava nascendo. A filha ainda estava dormindo e não percebeu o estado em que a mãe havia chegado. Marina entrou no banheiro, olhou para o espelho e viu o rosto inchado, os olhos vermelhos de tanto chorar, as marcas roxas que os 2 homens haviam deixado pelo corpo dela. Ela tomou um banho demorado, tentando se limpar não apenas fisicamente, mas também tentando lavar a humilhação e o trauma que havia sofrido. Durante as semanas que se seguiram, Marina vivia num estado de pânico constante. Ela mal saía de casa, não conseguia dormir direito, sobressaltava com qualquer barulho estranho. Toda vez que via Carlos ou Rogério na cidade, sentia o corpo tremer de medo e tinha que se segurar para não desmaiar. Eles, por sua vez, faziam questão de passar na frente da casa dela, de cumprimentá-la com sorrisos sarcásticos, de lembrá-la constantemente do que havia acontecido naquela madrugada terrível. A filha de Marina percebia que alguma coisa estava errada com a mãe, mas sempre que tentava perguntar o que estava acontecendo, Marina desconversava e dizia que estava apenas cansada do trabalho. Como a adolescente não sabia linguagem de sinais fluentemente, a comunicação entre elas sempre foi limitada, e Marina conseguiu esconder o trauma durante muito tempo. Mas a situação de Marina estava prestes a piorar de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Fernanda, sua irmã,
começou a apresentar um comportamento muito estranho nas semanas que se seguiram ao crime. A mulher que antes apoiava Marina e que havia conseguido forças para terminar o relacionamento abusivo, de repente passou a defender Carlos publicamente, dizendo para qualquer pessoa que quisesse ouvir que ele era um homem trabalhador e que Marina estava inventando mentiras sobre ele. O que ninguém sabia é que Carlos havia procurado Fernanda alguns dias depois do ataque e havia mostrado para ela fotos que Rogério tinha tirado de Marina durante aquela madrugada terrível. Ele disse que se Fernanda não voltasse para ele e não ajudasse a desmoralizar a irmã, essas fotos seriam espalhadas por toda a cidade. Disse também que se ela não obedecesse, Marina sofreria algo muito pior da próxima vez e que talvez a filha dela também se tornasse um alvo. Fernanda entrou em pânico. Ela sabia do que Carlos era capaz, conhecia a violência dele e não conseguiu encontrar forças para resistir àquela chantagem diabólica. Então ela tomou a decisão mais covarde da vida dela. Escolheu proteger a si mesma ao invés de proteger a irmã. Ela voltou a morar com Carlos e passou a ser sua aliada na campanha para destruir a credibilidade de Marina perante a comunidade. Carlos e Fernanda começaram a espalhar pela cidade que Marina estava passando por problemas mentais, desde que ficou viúva do primeiro marido alguns anos antes. Eles inventaram histórias de que ela estava vendo coisas que não existiam, que estava perseguindo homens inocentes da cidade. Carlos usava o fato de Marina ser surda para alimentar os preconceitos da comunidade, dizendo que pessoas assim tinham tendência a ter problemas de cabeça. A estratégia funcionou perfeitamente numa cidade pequena do interior de Minas, onde as pessoas eram movidas por fofocas e preconceitos. Em pouco tempo, Marina passou de vítima a suspeita na própria comunidade. As pessoas começaram a olhar para ela com desconfiança, sussurravam quando ela passava na rua, evitavam cumprimentá-la no mercado. Alguns vizinhos chegaram a ponto de proibir os filhos de brincar com a filha dela. Marina percebia a mudança no comportamento das pessoas, mas não conseguia entender o que estava acontecendo. Ela tentava se aproximar da irmã para pedir ajuda, mas Fernanda sempre a tratava com frieza, como se ela fosse uma estranha. A pobre mulher se sentia cada vez mais isolada, mais desesperada, mais perdida dentro da própria comunidade onde havia nascido e crescido. A situação chegou ao fundo do poço quando Marina decidiu que precisava contar tudo para alguém. Ela não aguentava mais carregar aquele segredo terrível sozinha, não conseguia mais viver com o medo constante de que Carlos e Rogério aparecessem na casa dela durante a madrugada. Então, ela procurou Padre José, o pároco da cidade, um homem de mais de 60 anos, que era respeitado por toda a comunidade. Marina conseguiu se comunicar com o padre através de gestos e algumas palavras que ela conseguia articular. Ela contou tudo o que havia acontecido. Naquela noite terrível, mostrou as cicatrizes que ainda estavam visíveis em algumas partes do corpo. Chorou desesperadamente enquanto tentava fazer o padre entender o nível de maldade que havia sofrido. Padre José ficou chocado com o relato. Disse que ia ajudá-la, que eles iriam juntos à polícia fazer uma denúncia formal. Mas quando eles chegaram na delegacia, no dia seguinte, o delegado era primo de Carlos. O homem ouviu o relato de Marina com cara de descrédito. Fazia perguntas irônicas, tratava a situação como se fosse uma fofoca de cidade pequena. Quando o Padre José tentou intervir e dar credibilidade ao depoimento de Marina, o delegado disse que era muito estranho ela só ter decidido contar aquilo depois de tanto tempo, e que se realmente tivesse acontecido alguma coisa, ela teria procurado ajuda imediatamente. O delegado disse que ia investigar a denúncia, mas que Marina deveria estar preparada para provar tudo o que estava falando. Ele deixou claro que a palavra de duas pessoas trabalhadoras e conhecidas da comunidade valia mais do que a palavra de uma mulher surda que estava visivelmente perturbada. A investigação que ele prometeu nunca aconteceu. O boletim de ocorrência desapareceu misteriosamente alguns dias depois. Carlos ficou sabendo da denúncia através do próprio delegado, que era seu amigo de longa data. Naquela mesma noite, ele e Rogério apareceram na casa de Marina. Ela estava sozinha porque a filha havia ido dormir na casa de uma amiga.
Os dois entraram pela porta dos fundos, que Marina sempre esquecia de trancar por causa da sua condição de não conseguir ouvir quando alguém se aproximava da casa. Quando Marina se deu conta da presença dos dois, eles já estavam dentro da sala, parados na frente dela com aquele mesmo sorriso sarcástico daquela noite maldita. Carlos segurou o queixo dela e olhou bem nos olhos, articulando as palavras devagar para que ela entendesse através da leitura labial. Ele disse que ela havia cometido um erro muito grave ao tentar inventar mentiras sobre eles, que agora ela ia pagar o preço por ter uma língua muito solta. Rogério mostrou para Marina uma foto da filha dela saindo da escola. Era uma foto tirada naquela mesma tarde, bem de perto, como se ele tivesse estado seguindo a adolescente durante o caminho. Ele disse que Marina tinha 24 horas para ir na delegacia e dizer que havia inventado toda aquela história por estar passando por problemas mentais. Se ela não fizesse isso, a próxima vítima seria a filha, mas desta vez eles não teriam a paciência que tiveram com ela. Marina passou aquela noite toda acordada, caminhando pela casa, olhando pela janela, esperando que eles voltassem a qualquer momento. Ela sabia que não tinha escolha, que precisava proteger a filha acima de tudo. Na manhã seguinte, ela voltou à delegacia e disse ao delegado que havia se confundido sobre os fatos, que estava passando por um momento difícil e que havia interpretado mal uma situação que não tinha sido tão grave assim. O delegado sorriu com satisfação e disse que ele sabia que aquilo tudo não passava de história de mulher. Ele arquivou o caso imediatamente e ainda advertiu Marina para que ela não ficasse espalhando mentiras pela cidade, porque isso poderia dar problemas sérios para ela. Marina saiu daquela delegacia sabendo que estava completamente desprotegida, que não havia ninguém no mundo disposto a ajudá-la, que ela teria que conviver com aquele trauma pelo resto da vida. Durante os meses que se seguiram, a vida de Marina se transformou num inferno diário. Carlos e Rogério faziam questão de lembrá-la constantemente de que eles tinham total controle sobre a situação. Eles passavam propositalmente na frente da casa dela, cumprimentavam-na na rua com sorrisos cínicos, deixavam recadinhos debaixo da porta, dizendo que estavam de olho nela e na filha. A comunidade, influenciada pelas mentiras espalhadas por Carlos e Fernanda, passou a tratar Marina como uma pária social. Ela perdeu o emprego como doméstica porque as patroas disseram que não se sentiam seguras tendo uma pessoa problemática dentro de casa. O mercadinho, onde ela sempre fazia compras, passou a tratá-la com hostilidade, como se ela fosse uma criminosa. As mães das outras crianças proibiam os filhos de brincar com a filha dela, dizendo que não queriam que seus filhos se misturassem com gente assim. Marina vivia numa espiral de degradação psicológica que parecia não ter fim. A cada dia que passava, ela sentia como se estivesse afundando num buraco cada vez mais fundo, sem conseguir encontrar uma corda para se agarrar. A filha adolescente começou a apresentar problemas na escola, pois as outras crianças haviam começado a provocá-la, chamando a mãe de louca e mentirosa. A menina não entendia por que a vida delas havia mudado tanto de uma hora para outra, porque as pessoas que antes eram simpáticas, agora as tratavam como se fossem leprosas. O trabalho que Marina conseguiu depois de perder o emprego como doméstica era numa pequena fábrica de doces na periferia da cidade. Ela ganhava muito menos do que antes, mal dava para pagar as contas básicas da casa. O patrão a tratava como se fosse um favor que ele estava fazendo, sempre lembrando que ela deveria ser grata por ter conseguido aquele emprego, já que pessoas como ela tinham dificuldade para trabalhar. Marina engolia todas as humilhações porque sabia que precisava daquele dinheiro para sustentar a filha. Mas Carlos e Rogério não estavam satisfeitos apenas em ver Marina sofrendo psicologicamente. Eles queriam mais, queriam destruir completamente a vida dela. Queriam que ela sentisse na pele o que significava desafiar homens como eles numa sociedade que sempre favoreceu a palavra masculina. Então eles começaram a planejar uma segunda investida, ainda mais cruel e devastadora do que a primeira. Uma noite de dezembro de 2001, durante as festas de final de ano, Marina voltava da fábrica depois de ter ficado até mais tarde ajudando a preparar uma encomenda especial de doces para o Natal.
Era por volta das 11 da noite. A cidade estava praticamente deserta, porque todo mundo estava nas próprias casas, aproveitando as festividades. Marina caminhava pela mesma estradinha de terra batida, carregando uma sacola com alguns doces que o patrão havia permitido que ela levasse para a filha. Carlos e Rogério a estavam esperando no mesmo local onde havia acontecido o primeiro ataque. Mas desta vez eles estavam acompanhados de mais 2 pessoas: Antônio, irmão mais novo de Carlos, de 28 anos, e Marcelo, primo de Rogério, de 32 anos. Os 4 tinham passado a noite toda bebendo cachaça e alimentando a sede de vingança contra Marina, que, na visão distorcida deles, havia destruído a família ao tentar denunciá-los. Quando Marina chegou na altura da ponte de madeira, os 4 homens saíram da mata correndo em direção a ela. Desta vez, ela não teve nem tempo de tentar correr. Antônio a segurou pelos braços, enquanto Marcelo colocou um pano sujo na boca dela. Carlos olhou bem nos olhos dela e disse que agora ela ia aprender definitivamente qual era o lugar de uma mulher que não sabia ficar quieta. Eles a arrastaram para o mesmo local da primeira vez, mas agora a situação era ainda mais aterrorizante, porque eram 4 homens contra uma mulher indefesa. Durante as próximas horas, Marina foi submetida a um nível de violência e crueldade que ultrapassa os limites do que uma mente humana consegue suportar. Os 4 se revezavam para praticar atos de selvageria que deixaram marcas físicas e psicológicas que ela carregaria até o último dia de sua vida. Quando finalmente se cansaram de torturá-la, por volta das 4 da manhã, Carlos teve uma ideia que demonstrava o nível diabólico da maldade que habitava dentro dele. Ele disse para os outros 3 que eles não podiam simplesmente deixar Marina ir embora desta vez, porque ela poderia tentar denunciá-los novamente. Disse que precisavam fazer alguma coisa que garantisse o silêncio dela para sempre, mas que não deixasse rastros que pudessem incriminá-los. Foi quando Rogério sugeriu que eles amarrassem Marina numa árvore e a deixassem lá até o dia seguinte, para que ela tivesse tempo de pensar sobre as consequências de mexer com eles. Carlos achou a ideia interessante, mas sugeriu que eles fossem mais longe. Eles a levariam para um local ainda mais isolado, onde ninguém jamais conseguiria encontrá-la, e a deixariam amarrada lá por vários dias, até que ela aprendesse definitivamente a lição. Os 4 criminosos colocaram Marina dentro do porta-malas do carro de Antônio e dirigiram por quase 1 hora até chegarem numa fazenda abandonada, que ficava a mais de 30 quilômetros da cidade. Era um local que havia sido usado para a criação de gado décadas antes, mas que estava completamente isolado há anos. Não havia casas num raio de pelo menos 15 quilômetros. Não passava nenhuma estrada por perto. Era o lugar perfeito para cometer um crime sem ser descoberto. Na fazenda abandonada, havia um galpão de tijolos que estava meio destruído, mas que ainda oferecia proteção contra a chuva e o vento. Os 4 homens amarraram Marina numa das colunas de sustentação do galpão, usando cordas tão apertadas que cortaram a circulação dos braços e das pernas dela. Eles deixaram apenas uma garrafa de água suja ao lado dela e disseram que voltariam, quando achassem conveniente, para vê-la. Carlos se ajoelhou na frente de Marina e segurou o rosto dela com as mãos, forçando-a a olhar nos olhos dele. Ele disse que se alguém encontrasse o corpo dela naquele lugar, todos iriam pensar que ela havia se perdido na mata e havia morrido de fome e sede. Disse que ninguém jamais suspeitaria que eles tinham alguma coisa a ver com o desaparecimento dela, porque toda a cidade sabia que ela estava passando por problemas mentais e que era capaz de fazer loucuras como se perder no mato. E se ela sobrevivesse e conseguisse voltar para casa, disse Carlos, ela jamais poderia contar para ninguém o que havia acontecido, porque da próxima vez a vítima seria a filha adolescente. Ele disse que já tinham tudo planejado. Iriam pegar a menina na saída da escola, levariam ela para aquele mesmo lugar e fariam com ela coisas muito piores do que haviam feito com Marina. A única forma de proteger a filha era manter a boca fechada para sempre. Os 4 homens foram embora, deixando Marina sozinha naquele galpão sombrio, amarrada como um animal, sem comida, sem água suficiente, sem nenhuma perspectiva de que alguém fosse procurá-la naquele lugar perdido, no meio do nada.
Marina passou os 3 primeiros dias alternando entre momentos de desespero total e momentos de resignação absoluta. Ela tentava se soltar das cordas, mas elas estavam tão apertadas que quanto mais ela se mexia, mais elas machucavam os pulsos e os tornozelos. No 4º dia, Marina começou a ter alucinações por causa da desidratação e da fome. Ela via a filha chamando por ela, via a própria mãe que havia morrido anos antes, via fantasmas dos 4 homens voltando para torturá-la novamente. Ela tentava gritar, mas sua voz estava tão fraca que mal conseguia emitir algum som. A sede era tão intensa que ela chegou a beber sua própria urina para tentar se manter viva. Foi no 5º dia que aconteceu o milagre que salvou a vida de Marina. Um vaqueiro que trabalhava numa fazenda vizinha estava procurando algumas cabeças de gado que haviam se perdido e acabou passando perto daquele galpão abandonado. Ele viu Marina amarrada, quase morta, e imediatamente cortou as cordas e a carregou até sua caminhonete. Ele disse depois que nunca tinha visto uma pessoa em estado tão deplorável que achou que ela já estava morta quando a encontrou. O vaqueiro levou Marina direto para o hospital da cidade, onde ela ficou internada por 2 semanas, se recuperando da desidratação severa, da desnutrição e dos ferimentos causados pelas cordas. Durante todo esse tempo, a filha adolescente ficou desesperada, sem saber onde a mãe estava, dormindo na casa de vizinhos que se dispuseram a ajudar. A polícia havia sido comunicada do desaparecimento, mas a investigação foi superficial e desorganizada, típica de uma delegacia do interior que não tinha recursos nem interesse real em resolver casos envolvendo pessoas problemáticas. E se essa mensagem, até aqui, despertou algo no seu coração, se você sentiu que precisa apoiar essa luta por justiça para que mais pessoas conheçam histórias como essa, clique em Valeu Demais agora mesmo. Esse gesto nos ajuda a continuar trazendo à luz casos que muitas vezes são esquecidos pela sociedade, mas que precisam ser contados para que a justiça seja feita. Marina merece que sua história seja conhecida, e você pode ser parte dessa corrente de luz. Quando Marina recebeu alta do hospital, ela voltou para casa completamente transformada. A mulher que havia saído de casa 5 dias antes era apenas uma sombra da pessoa que havia retornado. Ela estava mais magra, mais frágil, mais assustada e principalmente completamente quebrada psicologicamente. A filha adolescente mal reconhecia a mãe, tamanha era a mudança na aparência e no comportamento dela. Os 4 criminosos, sabendo que Marina havia sido encontrada e levada ao hospital, entraram em pânico total. Carlos reuniu o grupo na oficina onde trabalhava e disse que eles precisavam tomar providências urgentes para garantir que Marina nunca contaria para ninguém o que havia acontecido. Ele estava especialmente preocupado porque sabia que desta vez tinha sido longe demais, que se Marina resolvesse denunciá-los, seria impossível convencer a polícia de que ela estava inventando tudo novamente. Antônio sugeriu que eles deveriam resolver o problema de uma vez por todas, se é que vocês me entendem. Mas Carlos disse que seria muito suspeito se alguma coisa acontecesse com Marina logo depois dela ter sido encontrada naquele estado. Ele teve uma ideia ainda mais diabólica. Eles iriam destruir completamente a credibilidade dela perante toda a comunidade, de uma forma que, mesmo se ela tentasse denunciá-los, ninguém jamais acreditaria na palavra dela. O plano que Carlos arquitetou era de uma crueldade psicológica impressionante. Eles começaram a espalhar pela cidade que Marina havia sido encontrada nua naquele galpão abandonado, que ela estava se relacionando com vários homens da região, que ela tinha perdido completamente a cabeça depois da morte do marido. Eles inventaram histórias de que ela estava oferecendo favores em troca de dinheiro, que ela estava correndo atrás de homem casado, que ela era uma mulher da vida, que estava usando a condição de surda para enganar as pessoas. Fernanda, que continuava sob o controle psicológico de Carlos, foi forçada a corroborar essas mentiras. Ela foi de casa em casa, contando para as vizinhas que a irmã estava passando vexame para a família, que estava fazendo coisas que uma mulher decente não deveria fazer. Fernanda chegou ao ponto de dizer que Marina havia inventado o próprio desaparecimento para chamar atenção,
que ela mesma tinha ido para aquele galpão abandonado para encontrar com algum homem. A estratégia funcionou perfeitamente numa comunidade conservadora e machista como aquela. Em questão de semanas, Marina passou de vítima a culpada na percepção de toda a cidade. As mulheres começaram a tratá-la como se ela fosse uma ameaça aos próprios maridos. Os homens faziam comentários vulgares quando ela passava na rua. As crianças eram proibidas de brincar perto da casa dela. A filha adolescente de Marina começou a sofrer bullying pesado na escola. Os outros estudantes a chamavam de filha da louca, faziam piadinhas cruéis sobre a mãe, inventavam histórias absurdas para humilhá-la. A menina chegou em casa chorando todos os dias, implorava para a mãe contar a verdade sobre o que estava acontecendo, mas Marina não conseguia encontrar forças para explicar o nível de maldade que estava enfrentando. Marina perdeu o emprego na fábrica de doces porque o patrão disse que não podia manter uma funcionária que estava dando má fama para o estabelecimento. Ela tentou procurar trabalho em outros lugares, mas sempre que chegava para uma entrevista, as pessoas já haviam ouvido os boatos e a dispensavam na hora. Em pouco tempo, ela se viu sem nenhuma fonte de renda, dependendo da ajuda de alguns poucos vizinhos que ainda tinham compaixão da situação dela. A situação financeira se tornou desesperadora. Marina não conseguia pagar o aluguel da casinha onde morava, não tinha dinheiro para comprar comida suficiente, estava devendo na mercearia, na farmácia, em todos os lugares onde tinha crediário. A filha adolescente teve que parar de estudar para ajudar a mãe a procurar trabalho, mas nem isso adiantava porque ninguém queria contratar pessoas da família problemática. Foi nessa época que Marina tomou a decisão mais difícil da vida dela. Ela percebeu que a única forma de proteger a filha era mandá-la embora daquela cidade antes que a situação piorasse ainda mais. Marina tinha uma prima que morava em Belo Horizonte e que se ofereceu para receber a adolescente, pelo menos temporariamente, para que ela pudesse continuar os estudos longe daquele ambiente hostil. A despedida entre mãe e filha foi de partir o coração. As duas sabiam que poderia ser muito tempo até conseguirem se reencontrar. Sabiam que Marina ficaria completamente sozinha numa cidade que havia se voltado contra ela. A menina chorou desesperadamente, implorou para ficar e enfrentar tudo junto com a mãe. Mas Marina foi firme na decisão porque sabia que era a única forma de dar um futuro melhor para a filha. Depois que a filha foi embora, Marina entrou numa espiral de depressão profunda que quase a levou à morte. Ela passava dias inteiros trancada em casa, sem tomar banho, sem comer direito, sem vontade de fazer qualquer coisa. Ela pensava constantemente em desistir de tudo, em acabar com aquele sofrimento de uma vez por todas. Mas sempre lembrava da filha que estava contando com ela para ser forte. Os 4 criminosos, vendo o estado deplorável em que Marina se encontrava, passaram a provocá-la abertamente. Eles faziam questão de passar na frente da casa dela, cantando músicas obscenas, gritavam comentários vulgares, jogavam lixo no quintal dela. Uma vez Carlos chegou ao ponto de urinar na porta da casa dela, sabendo que ela estava dentro e não podia fazer nada para se defender. Mas a gota d'água foi quando Rogério apareceu na casa de Marina numa madrugada de março de 2002, completamente embriagado. Ele chutou a porta até conseguir arrombar, entrou na casa e encontrou Marina dormindo no quarto. Ele disse que havia vindo cobrar uma dívida que ela tinha com ele, se referindo ao fato de ela não ter agradecido adequadamente pela lição que eles haviam dado nela. Rogério passou quase 2 horas torturando Marina naquela madrugada. Ele a obrigou a fazer coisas que eu nem tenho coragem de descrever aqui. Ameaçou matá-la se ela tentasse resistir. Disse que aquilo era apenas o começo do que ela ia sofrer pelo resto da vida. Quando finalmente foi embora, ele deixou claro que podia voltar qualquer hora que quisesse, que a casa dela era território dele agora. Marina passou o resto daquela noite e todo o dia seguinte numa crise nervosa terrível. Ela andava de um lado para o outro da casa, olhava constantemente pelas janelas, verificava as portas e as fechaduras dezenas de vezes. Ela percebeu que não estava mais segura nem dentro da própria casa, que os criminosos tinham total controle sobre a vida dela e que a situação só ia piorar com o tempo. Foi quando Marina tomou uma decisão que mudou o rumo de toda essa história.
Ela lembrou de uma conversa que havia tido anos antes com uma assistente social que trabalhava na prefeitura, uma mulher mais velha chamada Dona Isabel, que sempre demonstrou compaixão pelas pessoas em situação de vulnerabilidade. Marina decidiu que ia procurar essa mulher e contar tudo o que estava acontecendo, mesmo correndo o risco de não ser acreditada mais uma vez. Dona Isabel tinha mais de 55 anos, era formada em serviço social há décadas e já havia visto muitos casos de violência contra mulheres ao longo da carreira. Quando Marina chegou no escritório dela, numa manhã de abril de 2002, Dona Isabel imediatamente percebeu que estava diante de uma situação gravíssima. Marina estava magérrima, com olheiras fundas, tremendo o tempo todo, com a aparência de quem não dormia há semanas. Dona Isabel conhecia um pouco de linguagem de sinais porque havia feito um curso alguns anos antes para poder atender melhor a comunidade surda da cidade. Com muita paciência, ela conseguiu estabelecer comunicação com Marina e ouvir toda aquela história terrível desde o começo. A cada detalhe que Marina contava, Dona Isabel sentia uma revolta crescer. Dentro do peito dela, uma indignação com o nível de maldade e crueldade que aquela mulher havia sofrido. A primeira coisa que Dona Isabel fez foi tranquilizar Marina, dizendo que ela havia feito a coisa certa ao procurar ajuda, que não estava sozinha nessa luta, que elas iam encontrar uma forma de fazer justiça. Ela explicou para Marina que existiam leis que protegiam mulheres em situação de violência, que existiam pessoas e instituições dispostas a ajudá-la, que ela não precisava aceitar aquela situação como se fosse um destino inevitável. Dona Isabel explicou para Marina que, mesmo sendo 2002, já existiam algumas leis que protegiam mulheres em situação de violência, embora ainda não tivéssemos a Lei Maria da Penha, que só viria anos depois. Ela contou que conhecia uma advogada criminalista na capital, doutora Silvana, que se especializava em casos de violência contra mulheres e que tinha um histórico de conseguir justiça mesmo nos casos mais difíceis. Dona Isabel se ofereceu para fazer o primeiro contato e agendar uma reunião. A viagem até Belo Horizonte foi a primeira vez que Marina saía da sua cidade natal desde que os ataques começaram. Dona Isabel a acompanhou, dirigindo seu próprio carro numa jornada de quase 3 horas pela estrada de terra e depois pelo asfalto até chegarem na capital. Durante todo o percurso, Marina sentia uma mistura de esperança e terror. Esperança de que finalmente alguém pudesse ajudá-la, mas terror de que os 4 criminosos descobrissem onde ela havia ido e o que ela estava planejando. Doutora Silvana tinha 42 anos na época. Era uma mulher experiente que já havia atuado em dezenas de casos semelhantes ao longo da carreira. Ela recebeu Marina e Dona Isabel no seu escritório no centro de Belo Horizonte, num ambiente que transmitia seriedade e competência profissional. Quando Marina começou a contar sua história, usando gestos e com a ajuda de Dona Isabel para traduzir alguns detalhes mais complexos, doutora Silvana percebeu que estava diante de um dos casos mais brutais que já havia visto. A primeira coisa que doutora Silvana fez foi tranquilizar Marina, explicando que ela não estava sozinha nessa luta, que existiam recursos legais para fazer justiça, mas que seria um processo longo e difícil. Ela explicou que os crimes que Marina havia sofrido eram gravíssimos e que os responsáveis poderiam pegar décadas de prisão se fossem condenados. Mas ela também foi honesta sobre os desafios. A palavra de Marina contra a de 4 homens, numa cidade pequena onde eles tinham influência, seria uma batalha árdua. Doutora Silvana decidiu aceitar o caso gratuitamente, pro bono, como ela costumava fazer com vítimas de violência que não tinham condições financeiras de pagar pelos honorários. Ela explicou para Marina que a primeira coisa que precisavam fazer era garantir a segurança dela, porque se os criminosos descobrissem que ela estava buscando justiça legal, poderiam tentar silenciá-la de forma permanente. A estratégia seria manter sigilo total sobre o processo até que as prisões fossem efetuadas. Durante as semanas que se seguiram, doutora Silvana trabalhou incansavelmente para construir o caso. Ela conseguiu localizar o vaqueiro que havia encontrado Marina no galpão abandonado, e ele confirmou o estado terrível em que ela estava quando foi resgatada. Ela também conseguiu os registros médicos do hospital onde Marina havia ficado internada,
que documentavam claramente os ferimentos e o estado de desnutrição e desidratação extremas. A advogada também conseguiu localizar outras mulheres da região que haviam sofrido algum tipo de violência por parte dos 4 homens ao longo dos anos, mas que nunca haviam tido coragem de denunciar. Uma delas era uma jovem de 19 anos que havia sido atacada por Rogério 2 anos antes, mas que havia sido ameaçada de morte se contasse para alguém. Outra era uma mulher casada que Carlos havia tentado forçar a ter relações com ele, mas que havia conseguido escapar e nunca havia contado nem para o próprio marido. Doutora Silvana percebeu que estava lidando com um padrão de comportamento criminal que vinha acontecendo há anos naquela região, mas que nunca havia sido denunciado por causa do medo, da vergonha e da falta de apoio institucional. Ela decidiu que Marina seria a chave para quebrar esse ciclo de silêncio e impunidade, que o caso dela seria o exemplo que mostraria para outras vítimas que era possível buscar justiça. A estratégia legal que doutora Silvana desenvolveu era audaciosa e complexa. Ela iria denunciar os 4 homens por uma série de crimes: sequestro e cárcere privado, tortura, violência doméstica, ameaça, formação de quadrilha, além de todos os crimes relacionados às agressões físicas e psicológicas que Marina havia sofrido. Ela também iria pedir indenização por danos morais e materiais, incluindo o valor referente ao tratamento psicológico que Marina precisaria pelo resto da vida. Mas o ponto mais inovador da estratégia de doutora Silvana foi usar a condição de deficiência auditiva de Marina como um agravante legal. Ela argumentou que os criminosos haviam escolhido Marina especificamente porque sabiam que ela teria mais dificuldade para se defender e para buscar ajuda, o que caracterizava uma crueldade ainda maior e merecia punição mais severa. Era uma abordagem pioneira para a época e que poderia estabelecer um precedente legal importante. Enquanto doutora Silvana preparava o processo judicial, Marina passou a morar temporariamente numa casa de apoio para mulheres vítimas de violência, em Belo Horizonte. Era um local discreto, com endereço sigiloso, onde ela poderia ficar segura enquanto aguardava o desenrolar do caso. Pela primeira vez em meses, Marina conseguiu dormir uma noite inteira sem acordar sobressaltada, sem ter pesadelos com os 4 criminosos. Na casa de apoio, Marina conheceu outras mulheres que haviam passado por situações similares à dela. Ouvir as histórias de outras sobreviventes foi ao mesmo tempo reconfortante e doloroso. Reconfortante porque ela percebeu que não estava sozinha, que existiam outras pessoas que entendiam exatamente o que ela havia passado. Doloroso porque ela percebeu que a violência contra mulheres era um problema muito mais amplo do que ela imaginava. Durante esse período, Marina também começou a fazer terapia com uma psicóloga especializada em trauma, doutora Márcia. Era a primeira vez na vida que Marina tinha acesso a um profissional de saúde mental, e as sessões foram fundamentais para que ela começasse a processar todo o trauma acumulado. Doutora Márcia usava técnicas especiais para se comunicar com Marina, incluindo algumas linguagens de sinais que havia aprendido especificamente para atender a comunidade surda. O trabalho terapêutico revelou que Marina estava sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático severo, depressão profunda e síndrome do pânico. Doutora Márcia explicou que esses sintomas eram absolutamente normais, considerando o nível de trauma que ela havia sofrido, e que, com tratamento adequado, ela poderia se recuperar e voltar a ter uma vida plena. Mas também deixou claro que seria um processo longo e que algumas cicatrizes psicológicas poderiam permanecer para sempre. Em dezembro de 2002, depois de meses de preparação meticulosa, doutora Silvana finalmente entrou com a denúncia formal contra Carlos, Rogério, Antônio e Marcelo. O processo foi distribuído para uma comarca especializada em crimes contra mulheres, e para garantir a imparcialidade foi designado um juiz de outra região para julgar o caso. A denúncia tinha mais de 50 páginas e detalhava minuciosamente todos os crimes cometidos contra Marina ao longo de mais de um ano. A reação na cidade onde Marina havia morado foi de choque total. Ninguém esperava que ela tivesse coragem de denunciar os 4 homens formalmente, muito menos que ela conseguisse advogado para representá-la.
Carlos, Rogério, Antônio e Marcelo foram presos em flagrante numa operação coordenada pela Polícia Civil, que aconteceu simultaneamente nas casas dos quatro numa madrugada de janeiro de 2003. Eu quero te contar que é emocionante ver quando uma pessoa que já passou por tanto sofrimento finalmente encontra a força para buscar justiça. Se você está me acompanhando até aqui, se está sentindo que essa história está tocando seu coração de alguma forma especial, eu gostaria muito que você me dissesse: qual é seu nome? De onde você é? Que tipo de histórias mais te emocionam quando você assiste aqui no canal? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque eu adoro conhecer melhor quem está do outro lado da tela, quem está compartilhando esse momento comigo. Sua participação faz toda a diferença para que eu continue trazendo histórias importantes como essa. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica no sininho ali para receber todas as nossas novidades. A prisão dos 4 criminosos causou um terremoto na pequena cidade do interior de Minas. Fernanda, que havia sido cúmplice da campanha de difamação contra a irmã, entrou em pânico total. Ela percebeu que se Marina havia tido coragem de denunciar formalmente os agressores, possivelmente também iria revelar como ela havia colaborado para destruir a credibilidade da própria irmã. Fernanda procurou um advogado imediatamente e começou a pensar em como se proteger legalmente. A notícia da prisão se espalhou rapidamente pela comunidade e as reações foram divididas. Algumas pessoas, principalmente mulheres que haviam sofrido algum tipo de violência ao longo da vida, sentiram uma sensação de alívio e esperança ao ver que finalmente alguém havia tido coragem de enfrentar os agressores. Outras pessoas, principalmente homens que eram amigos dos criminosos, reagiram com incredulidade e raiva, dizendo que Marina estava inventando tudo para se vingar. Durante os primeiros meses de 2003, enquanto os 4 criminosos aguardavam julgamento na cadeia, suas famílias começaram uma campanha desesperada para tentar reverter a situação. A mãe de Carlos contratou um advogado criminalista conhecido na região, que imediatamente começou a trabalhar para desacreditar o testemunho de Marina. Ele espalhou pela imprensa local que se tratava de uma mulher desequilibrada que estava inventando uma história fantasiosa para se vingar de homens inocentes. O advogado dos criminosos usou todas as táticas sujas que existem no sistema judiciário. Ele alegou que Marina estava mentindo porque queria ganhar dinheiro com indenização, que ela estava sendo manipulada por pessoas interessadas em destruir a reputação de homens trabalhadores. Ele até chegou ao ponto de argumentar que Marina não podia ser uma testemunha confiável porque sua deficiência auditiva a tornava incapaz de entender adequadamente o que havia acontecido com ela. Mas doutora Silvana estava preparada para todos esses ataques. Ela havia construído um caso sólido, baseado não apenas no testemunho de Marina, mas em evidências médicas, testemunhas independentes e um padrão de comportamento criminal documentado ao longo de anos. Ela também havia conseguido o apoio de várias organizações de direitos humanos e de defesa das mulheres, que se mobilizaram para acompanhar o caso e garantir que a justiça fosse feita. O julgamento começou em setembro de 2003, quase 2 anos depois dos primeiros ataques contra Marina. O tribunal estava lotado, com jornalistas, ativistas, familiares dos criminosos e curiosos que queriam acompanhar aquele que já estava sendo considerado um dos casos mais importantes de violência contra mulheres na história da região. Marina chegou ao tribunal acompanhada de doutora Silvana, dona Isabel e de uma intérprete de Libras que a ajudaria durante todo o processo. Quando Marina subiu ao banco das testemunhas para contar sua história, o silêncio no tribunal era absoluto. Com a ajuda da intérprete, ela relatou cada detalhe daquelas noites terríveis, descreveu o nível de crueldade e maldade que havia sofrido, mostrou as cicatrizes que ainda eram visíveis em algumas partes do corpo. Vários membros do júri choraram ao ouvir o testemunho, e até o juiz precisou fazer uma pausa para se recompor emocionalmente. Os advogados de ambos defesa tentaram de tudo para desacreditar Marina. Eles fizeram perguntas invasivas sobre sua vida pessoal, tentaram confundi-la com detalhes técnicos, insinuaram que ela estava inventando tudo para chamar atenção.
Mas Marina se manteve firme e coerente durante todo o depoimento, sempre apoiada pela intérprete e pela presença reconfortante de doutora Silvana ao seu lado. O testemunho do vaqueiro que havia encontrado Marina no galpão abandonado foi devastador para a defesa dos criminosos. Ele descreveu o estado terrível em que ela estava. Disse que nunca havia visto uma pessoa tão machucada e traumatizada. Confirmou que não havia dúvida de que ela havia sofrido violência extrema. Os registros médicos do hospital também foram apresentados como evidência, mostrando claramente os ferimentos e o estado de desnutrição que ela apresentava. Quando chegou a vez dos 4 criminosos deporem, cada um tentou jogar a culpa nos outros. Carlos disse que havia sido induzido por Rogério, que era ele quem tinha ideias violentas. Rogério alegou que estava com medo de Carlos e que havia participado dos crimes sob coação. Antônio e Marcelo disseram que estavam bêbados demais para entender o que estava acontecendo e que apenas acompanharam os outros 2 sem saber da gravidade da situação. Mas as contradições nos depoimentos dos 4 foram evidentes. Eles não conseguiram manter uma versão coerente dos fatos, se contradiziam constantemente, e algumas das alegações que fizeram foram facilmente desmentidas pelas evidências apresentadas pela acusação. O júri percebeu claramente que eles estavam mentindo e tentando minimizar a própria responsabilidade nos crimes hediondos que haviam cometido. Doutora Silvana fez uma sustentação oral brilhante, que durou mais de 2 horas. Ela detalhou cada crime cometido contra Marina. Explicou como os 4 homens haviam agido de forma coordenada e premeditada, mostrou o padrão de violência que eles tinham contra mulheres da região. Ela argumentou que Marina havia sido escolhida como vítima especificamente por causa da sua vulnerabilidade, e que isso tornava os crimes ainda mais cruéis e merecedores de punição severa. A advogada também falou sobre o impacto que aqueles crimes haviam causado na vida de Marina, como ela havia perdido tudo por causa da violência sofrida, como havia sido obrigada a se separar da filha para protegê-la, como havia sido revitimizada pela própria comunidade que deveria tê-la apoiado. Ela pediu que o júri fizesse justiça não apenas por Marina, mas por todas as mulheres que sofrem violência em silêncio e não encontram coragem para denunciar. Quando o júri se retirou para deliberar, Marina sentiu uma mistura de esperança e terror. Esperança de que finalmente a justiça seria feita, de que aqueles homens pagariam pelo mal que haviam causado, de que ela poderia recomeçar a vida sem o medo constante de ser atacada novamente, mas também terror de que eles fossem absolvidos, de que toda aquela luta tivesse sido em vão, de que ela tivesse se exposto e colocado a filha em perigo para nada. As deliberações do júri duraram quase 6 horas. Durante todo esse tempo, Marina ficou numa sala reservada, acompanhada de doutora Silvana e dona Isabel, tentando controlar a ansiedade e os ataques de pânico que vinham em ondas. Ela sabia que o resultado daquele julgamento definiria não apenas o futuro dos seus agressores, mas o próprio futuro dela e da filha. Quando o júri finalmente voltou com o veredicto, o silêncio no tribunal era ensurdecedor. O juiz leu a decisão com voz solene. Carlos foi condenado a 28 anos de prisão por sequestro, cárcere privado, tortura, formação de quadrilha e múltiplos crimes relacionados à violência doméstica. Rogério foi condenado a 25 anos pelos mesmos crimes. Antônio pegou 22 anos de prisão. Marcelo, que era considerado o menos participativo do grupo, foi condenado a 18 anos de reclusão. O tribunal também determinou que os 4 criminosos pagassem uma indenização conjunta de R$500 mil para Marina, valor que na época era considerado altíssimo para casos desse tipo. O juiz disse em sua sentença que os crimes cometidos contra Marina representavam um dos casos mais cruéis e desumanos que já havia passado por sua vara, e que a punição severa era necessária para desencorajar outros homens de cometerem atos similares contra mulheres vulneráveis. Quando Marina ouviu o veredicto, ela desabou a chorar. Foram lágrimas de alívio, de gratidão, de libertação de um peso que ela carregava há anos. Pela primeira vez desde aquela madrugada terrível de julho de 2001,
Ela sentiu que poderia respirar livremente, que poderia dormir sem medo, que poderia reconstruir a vida sem olhar constantemente por cima do ombro. A repercussão do caso foi enorme na região e chegou até mesmo à imprensa nacional. Virou um precedente legal importante para casos de violência contra mulheres com deficiência e serviu de inspiração para outras vítimas que estavam sofrendo em silêncio. Várias mulheres da região procuraram advogados para denunciar agressores que até então agiam com impunidade, criando uma onda de conscientização sobre direitos das mulheres que transformou a cultura local. Fernanda, que havia sido cúmplice da campanha de difamação contra a irmã, nunca conseguiu se perdoar pelo papel que havia desempenhado na revitimização de Marina. Ela procurou a irmã algumas vezes tentando pedir desculpas, mas Marina não estava preparada emocionalmente para ter esse tipo de conversa. O relacionamento entre as duas nunca mais se recuperou completamente, ficando marcado para sempre pelas cicatrizes daqueles anos terríveis. Com o dinheiro da indenização, Marina conseguiu se mudar para Belo Horizonte, onde se reencontrou com a filha que havia crescido durante os anos de separação. Ela comprou uma casinha simples num bairro tranquilo, longe da cidade onde havia sofrido tanto, longe das memórias dolorosas que assombravam cada esquina daquele lugar. Ela também usou parte do dinheiro para custear o próprio tratamento psicológico, que continuou por muitos anos. Marina nunca se recuperou completamente dos traumas que sofreu. Ela desenvolveu agorafobia severa, tinha dificuldade para sair de casa sozinha, acordava frequentemente durante a noite com pesadelos sobre os ataques, mas com o apoio da filha, da terapia e de um novo círculo de amizades que formou na capital, ela conseguiu construir uma vida digna e encontrar momentos de paz e até mesmo de felicidade. A história de Marina se tornou um símbolo de resistência e coragem para mulheres em todo o país. Doutora Silvana escreveu um livro sobre o caso, que virou referência acadêmica sobre violência de gênero e direitos de pessoas com deficiência. Dona Isabel continuou trabalhando como assistente social e sempre citava o caso de Marina como exemplo de que é possível fazer a diferença na vida das pessoas quando nos dispomos a ajudar quem mais precisa. Os 4 criminosos cumpriram suas penas integralmente, sem direito à progressão de regime, devido à gravidade dos crimes e ao comportamento agressivo que mantiveram mesmo dentro da prisão. Carlos, em especial, se envolveu em várias brigas com outros detentos e chegou a agredir agentes penitenciários, o que resultou em punições disciplinares que estenderam ainda mais o tempo que passou atrás das grades. Durante todos esses anos, eles nunca demonstraram arrependimento genuíno pelo que haviam feito com Marina. A repercussão do caso Marina, como ficou conhecido nacionalmente, foi muito além das fronteiras daquela pequena cidade do interior de Minas Gerais. O caso se tornou um marco jurídico importante, sendo citado em faculdades de direito como exemplo de como o sistema judicial pode funcionar corretamente quando há vontade política e profissionais comprometidos com a justiça. Doutora Silvana se tornou uma referência nacional em casos de violência de gênero, recebendo convites para palestrar em universidades e congressos jurídicos por todo o país. Marina, por sua vez, encontrou na sua própria história uma forma de dar sentido ao sofrimento que havia passado. Alguns anos depois do julgamento, quando já estava mais estável emocionalmente, ela começou a trabalhar como voluntária numa associação de apoio a mulheres vítimas de violência em Belo Horizonte. Usando sua experiência pessoal e a linguagem de sinais que dominava perfeitamente, ela se especializou em atender mulheres surdas que haviam sofrido abusos, uma população extremamente vulnerável e que raramente encontrava apoio especializado. O trabalho de Marina na associação foi revolucionário. Ela desenvolveu metodologias específicas para identificar sinais de violência em mulheres com deficiência auditiva, criou materiais educativos em linguagem de sinais sobre direitos das mulheres e se tornou uma ponte fundamental entre a comunidade surda e os serviços de proteção às mulheres. Sua capacidade única de entender tanto o trauma da violência quanto as dificuldades específicas da deficiência auditiva a transformou numa das profissionais mais respeitadas da área. A filha de Marina cresceu e se formou em psicologia, inspirada pela luta da mãe e pelo trabalho de doutora Márcia, a psicóloga que
havia ajudado Marina durante o tratamento. Ela se especializou em trauma e violência de gênero, e mãe e filha passaram a trabalhar juntas na mesma associação, formando uma dupla poderosa no atendimento a mulheres em situação de vulnerabilidade. A experiência traumática que quase destruiu a família acabou se transformando numa missão de vida para ambas. Fernanda nunca conseguiu se recuperar completamente da culpa por ter traído a irmã nos momentos mais difíceis da vida dela. Ela se separou definitivamente de Carlos ainda durante o julgamento, quando finalmente compreendeu a manipulação psicológica a que havia sido submetida durante anos. Fernanda procurou terapia para entender como havia chegado ao ponto de colaborar com a destruição da própria irmã. E embora tenha conseguido reconstruir sua vida, sempre carregou o peso das escolhas que fez naquele período terrível. O relacionamento entre as duas irmãs levou muitos anos para começar a se curar. Marina precisou de muito tempo e muita terapia para conseguir perdoar Fernanda e, mesmo assim, nunca voltaram a ter a proximidade que tinham antes. Elas se falavam esporadicamente, se encontravam em datas importantes da família, mas sempre existiu uma barreira invisível entre elas, uma cicatriz que nunca se fechou completamente. Fernanda respeitava essa distância, entendendo que era o preço que precisava pagar pelas escolhas que havia feito. Dona Isabel continuou trabalhando como assistente social até se aposentar, aos 65 anos. Ela sempre considerou o caso de Marina como o mais importante da sua carreira, não apenas pelo resultado positivo, mas pelo que representou em termos de transformação social na região. Depois da condenação dos 4 criminosos, muitas outras mulheres encontraram coragem para denunciar situações de violência, criando uma onda de conscientização que mudou definitivamente a cultura local em relação aos direitos das mulheres. A pequena cidade do interior, onde tudo aconteceu, passou por uma transformação profunda nos anos que se seguiram ao julgamento. A condenação dos 4 homens que eram considerados cidadãos respeitáveis abalou as estruturas de poder local e forçou a comunidade a repensar suas atitudes em relação à violência doméstica. Novos delegados foram designados para a região. Protocolos específicos para atendimento de mulheres vítimas de violência foram implementados e a cidade se tornou referência regional no combate à violência de gênero. O delegado que havia inicialmente arquivado o caso de Marina foi investigado internamente e acabou sendo transferido para uma função administrativa, perdendo o direito de atuar em investigações criminais. A investigação revelou que ele havia arquivado dezenas de casos de violência doméstica ao longo dos anos, sempre favorecendo os agressores quando estes tinham alguma influência local. Sua transferência mandou uma mensagem clara para todos os profissionais da segurança pública da região. A impunidade não seria mais tolerada. Carlos foi o primeiro dos 4 criminosos a morrer na prisão, vítima de um infarto em 2018, aos 60 anos. Rogério morreu 2 anos depois, assassinado por outros detentos após uma briga relacionada a dívidas de jogo. Antônio e Marcelo cumpriram suas penas integralmente e foram soltos, mas nunca conseguiram se reintegrar completamente na sociedade. Eles vivem hoje em cidades diferentes, levando vidas discretas e evitando qualquer tipo de exposição pública. Marina hoje tem 60 anos e continua ativa no trabalho de apoio a mulheres vítimas de violência. Ela se tornou uma referência nacional na área, tendo sido condecorada pelo governo federal em 2015 pelos serviços prestados aos direitos humanos. Ela nunca se casou novamente, dedicando sua vida ao trabalho voluntário e ao relacionamento com a filha e os netos que vieram depois. As cicatrizes físicas dos ataques que sofreu desapareceram com o tempo, mas as marcas psicológicas ainda se manifestam ocasionalmente, principalmente em situações de muito estresse. O caso Marina inspirou mudanças legislativas importantes no país. Várias das inovações jurídicas pioneiras que doutora Silvana utilizou na época foram posteriormente incorporadas em leis federais, especialmente no que se refere à proteção de pessoas com deficiência vítimas de violência. O caso também é estudado em faculdades de direito como exemplo de como a persistência e a competência profissional podem superar as barreiras sociais e culturais que protegem criminosos influentes.
Doutora Silvana se aposentou em 2020, aos 59 anos, mas continua atendendo casos pro bono de violência contra mulheres em situação de vulnerabilidade extrema. Ela escreveu 3 livros sobre o tema, todos inspirados na experiência que teve com o caso de Marina, e se tornou uma das vozes mais respeitadas do país na discussão sobre direitos das mulheres e reforma do sistema judiciário. Ela sempre diz que Marina foi a cliente que mais a ensinou sobre coragem e resistência. A história de Marina nos ensina que mesmo nas situações mais desesperadoras, quando parece que todo o mundo se voltou contra nós, ainda é possível encontrar justiça e reconstruir a vida. Mostra que a maldade humana pode chegar a níveis inimagináveis, mas também que existem pessoas dispostas a lutar pelo que é certo, mesmo quando isso exige sacrifícios pessoais enormes. Ensina que o silêncio e a omissão são cúmplices da violência e que cada um de nós tem a responsabilidade de agir quando presenciamos injustiças. Eu espero que a história da Marina tenha tocado seu coração da mesma forma que tocou o meu quando soube dela pela primeira vez. Se você chegou até aqui, se acompanhou comigo essa jornada dolorosa, mas necessária, eu gostaria muito de ouvir sua opinião. O que você aprendeu com essa história? Que reflexões ela despertou em você sobre nossa sociedade, sobre como tratamos as pessoas mais vulneráveis? Deixe seu comentário aqui embaixo. Conte sua própria experiência, se você se sentir à vontade para isso. Sua participação faz toda a diferença para a nossa comunidade aqui no canal, porque é através do compartilhamento de experiências que conseguimos criar uma rede de apoio e conscientização sobre temas tão importantes como este. E se ainda não se inscreveu no canal, eu te convido de coração aberto a fazer parte dessa família que se reúne toda semana para conhecer histórias que precisam ser contadas, para refletir sobre nossa humanidade e para aprender uns com os outros. Clique no sininho para ser notificado sempre que eu trouxer uma nova história. E, principalmente, compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que precisam conhecer a história da Marina. Porque histórias como essa não podem ser esquecidas, elas precisam ser contadas e recontadas para que outras Marinas encontrem forças para buscar justiça, para que outras Dras Silvanas se sintam inspiradas a lutar pelos mais fracos, para que outras Donas Isabéis estendam a mão para quem precisa. A luta por um mundo mais justo e mais humano é responsabilidade de todos nós e começa quando decidimos não fechar os olhos para o sofrimento do próximo. Marina nos ensinou que mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando a maldade parece ter vencido, ainda existe esperança. E essa esperança somos nós, cada pessoa disposta a fazer a diferença na vida de quem precisa. Obrigada por ter me acompanhado até aqui, por ter dado voz à história da Marina, por fazer parte dessa corrente de luz que ilumina os cantos mais escuros da nossa sociedade. Até a próxima história. E lembrem-se sempre, ninguém luta sozinho quando temos uns aos outros.